Oi, tudo bem? Hoje vou continuar a falar da lírica grega, usando a introdução deste livro, Lira Grega, antologia de poesia arcaica, 9 poetas e suas canções, organizado, traduzido por Juliana Ragusa. Nesse vídeo eu quero falar então da métrica, do conteúdo e da performance da poesia grega, que era chamada de mélica grega, por causa de melos, melodia, canção. Era assim que eles falavam, a canção, a mélica grega. A métrica, começando aí a olhar essa distinção da canção solo e da canção coral. Essas mélicas, essas canções eram para serem apresentadas numa performance dentro de um contexto menor, o simpósio, uma casa de algum aristocrata, ou um contexto mais aberto, um festival, por exemplo, a um deus, um lugar público. E existiam então as canções solos e corais. A canção solo, ela é mais breve, menos complicada do que a canção coral, que no caso é mais longa e mais complicada. A solo, ela é estrófica. Cada estrofe tem estrutura métrica idêntica. Estesícoro usou muito a canção solo. Ele tem canções que têm mais de 1000 versos. E aí muitos perguntam, será que as canções de Estesícoro, que era um desses poetas arcaicos, era solo ou era coral? Mas os estudiosos se debruçam sobre essas canções, dizendo que ele prevalece com a canção solo. A canção coral, ela é mais longa, mais complicada, como eu já disse, e ela é triádica. E aqui, então, a definição para este termo de canção triádica. A canção triádica é o seguinte: o metro da primeira estrofe ele é repetido tal e qual na antiestrofe imediatamente subsequente, após a qual há um epodo de padrão métrico diverso. Essa trinca é repetida certo número de vezes, então por isso que ela é triádica. O metro da primeira estrofe é repetido tal e qual na antiestrofe imediatamente subsequente, após a qual há um epodo de padrão métrico diverso, e essa trinca é repetida determinadas vezes. Mas nenhuma regra rígida e precipitada pode ser fixada para as duas modalidades. Então essa questão da métrica, ela é difícil de ser observada com, vamos dizer, com certeza. Tal poeta usou essa métrica, tal poeta usou esta. É difícil falar isso. Aqui a autora da introdução, a Juliana Ragusa, diz que Píndaro e Baquílides usou muito nos seus epinícios as estrofes triádicas da canção coral. Por outro lado, ela cita também aqui o exemplo da Safo, que no fragmento 44, ela traz para nós as bodas de Andrômaca e Heitor, em 34 versos de métrica, que não é estrófica, mas sim em linha. Todos os versos da canção, um após o outro, seguem o mesmo padrão métrico. Então vou mostrar para vocês essa edição da editora 34, tradução do Guilherme Contígio Flores, dos fragmentos completos da Safo. Uma edição maravilhosa. E o fragmento 44, edição bilíngue, em grego e português, ela traz, como diz aqui a autora, verso por verso, a Safo segue o mesmo padrão métrico. A canção no começo ela está um pouco truncada, se perderam papiros, né, quando os sábios da Biblioteca de Alexandria, no século III,
organizaram os fragmentos desses poetas, muita coisa se perdeu. Essa edição é de 2020. Então eu vou ler esse poema aqui, esse fragmento das bodas de Andrômaca e Heitor. Então começa com Chipre, aí tem um espaço em branco. Já chega o arauto dele, ou vem e dá o mensageiro veloz. Depois falta um verso. Na Ásia inteira, glória indelével, sim, e eis que Heitor e parceiros conduzem a luz no olhar. Lá de Tebas sagrada e das águas de Plácia, vem Andrômaca bela na barca no sal do mar. Junto aos seus braceletes dourados e púrpuras, vestes nos perfumes com seus variados dons, pratas, peças inúmeras, taças e búrneas. Sim, disse e assim levantou-se veloz o querido pai, e essa fama esvoaça na vasta cidade, enfim, eis que Ilíades logo enlaçam as mulas em carros suaves nas rodas e junto da multidão, vêm mulheres seguidas de virgens de tenros pés, fora as filhas de Péramo, e homens prendem cavalos nos carros. Solteiros, enorme, daurigas. Aí faltam alguns versos, vocês podem observar como que o texto está truncado, se perdeu. Mas ela mantém a mesma métrica. Aqui a gente percebe que faltam versos, né? Depois, lá mais adiante, diz: feito um Deus, santo, reúnem-se, correm a Ílion, o aulo melimelódico e a cítara mesclam-se com ruído dos crotalos virgens, entoam tão claro canto sagrado e seu eco divino assim chega ao éter celeste e ris sobre todas as ruas. Taças, cálices, quando mirra e canela e olíbano mesclam-se, e as mulheres mais velhas em gritos alegram-se, quando os homens elevam um verso agudíssimo para chamar a peã longe arqueiro, bom, lírico, celebrando os divinos Heitor e Andrômaca. Então nós temos as bodas, pelo que resta aqui do fragmento, então são fragmentos, a gente percebe um canto de alegria, de celebração das bodas de Heitor e Andrômaca. Só para mostrar um exemplo de como a Safo ela mantém nessa estrofe monódica todos os versos iguais, assim, a mesma métrica, o mesmo padrão métrico. É uma canção de um epitalâmio, de amor, de celebração. Então essa questão da métrica, na apreciação da métrica, evidencia-se a impossibilidade de dividir e separar claramente as duas modalidades. A canção coral usa isso, a canção solo usa isso. É difícil falar que tipos de metros eles usavam. Então não há uma clareza quanto àquilo que eles usavam de performance nessas modalidades e as práticas de cada poeta. É como cada poeta usava a métrica nas suas canções, ora solos, ora coral. Aqui na página 20, a autora vai dizer: evidencia-se a inadequação de ortodoxias e rígidos recortes classificatórios. É difícil a gente classificar, mas aparece essa questão aí das estrofes monódicas, né? Essa questão, cada estrofe tem uma estrutura métrica idêntica, e das estrofes triádicas, que eu expliquei o que era. Agora o conteúdo. Que conteúdo esses poetas celebravam? Na mélica monódica existe uma grande variedade de temas e de tratamentos. Ou falam do cotidiano da vida da polis, eventos de um passado recente, situações próprias da experiência humana, como um casamento, por exemplo, né? Trazem essas situações para a vida. E aqui existe sempre uma persona em primeira pessoa do singular se endereçando a alguém, um vós ou um tu.
Então, quando a Amélica é monódica, como aqui a Safo, ela está celebrando as bodas de Heitor e Andrômaca, um passado, entre aspas, recente. A Amélica coral, ela é menos variada na temática e em seus tratamentos. Tem um tom de celebração, largo uso da narrativa mítica, autorreferencialidade à performance. Fala-se da performance, daquilo que está acontecendo no momento em que a Amélica é cantada. E eles usam muito a deixis, a importância dessa deixis. O que é essa deixis? A matéria da canção coral se constrói com base em 3 alicerces: um passado mítico, a ocasião da performance e a atuação do coro. Então essa deixis são esses 3 alicerces que vão aparecer aí na Amélica coral, na canção coral. A celebração do passado mítico, a ocasião da performance num festival ali, em um local destacado, aquele momento em que a canção é executada, e a atuação do coro. E o poeta também é responsável por essa atuação do coro. Então esse é o conteúdo, ou os festivais celebrando deuses, ou essa questão da Amélica monódica celebrando eventos aí da vida da polis, da cidade-estado. E assim nós passamos para a ocasião da performance. Nós podemos falar da Amélica monódica sendo executada no simpósio. Ela se destinava a contextos mais próximos aos da comunicação espontânea face a face, que se coadunam com as marcas da contemporaneidade nela prevalecentes, que lhe conferem um grau maior de imediatismo. Então a Amélica monódica, ela se destaca aí pelo uso no simpósio. E aqui a autora vai destacar a importância desse simpósio. Depois nós temos a Amélica coral, usada aí nos festivais cívico-religiosos. E por último, o simpósio palaciano. Então, onde se dá? Qual a ocasião desta performance? Onde que essa canção é cantada? Então vamos lá. No simpósio. A palavra simpósium, do grego, tem um sentido estrito, restrito e etimológico. Nomeia um momento após a refeição em que todos passam a beber. Os convidados ali da casa se põem a beber, em sentido mais amplo e corrente, designa de uma só vez em prática de beber junto, e uma instituição que na polis arcaica é a expressão do modo de vida aristocrático. Terminou o banquete, os homens se reúnem para beber. Eis dessa sequência 2 aspectos fundamentais do simpósio: o caráter coletivo do ponto de vista do evento, mas restrito do ponto de vista social. A ligação com os atos de comer e beber é numa família, na casa de um aristocrata, que acontece esse simpósio. Outro é a restrição do gênero. Apenas indivíduos do sexo masculino podiam participar do simpósio. Os adultos aristocratas, como convivas, como espectadores e ou servidores de bebida e comida, meninos e efebos, adolescentes, filhos da aristocracia, que aprendiam com os adultos e, ademais, incrementavam a beleza que deve reinar no simpósio como um de seus prazeres. Então os homens se reuniam depois do banquete, somente homens, com adolescentes, com os chefes da casa, para beberem, e eles usavam essa beleza dos adolescentes para incrementar o ambiente, e aconteciam as performances musicais das mélicas, essas canções dos poetas. Havia sim mulheres, mas estas se limitavam às tocadoras de aulós, instrumento de sopro, ou aulos, e as dançarinas, normalmente cortesãs, e as servidoras de bebida, em geral escravas ou provenientes de famílias pobres. Explica-se, pois, o nome dado à sala da casa, dedicada ao simpósio, o andron. É a sala dos homens, espaço do qual as evidências arqueológicas constroem um claro retrato. Então nós temos o local para a performance desta canção.
E aqui nós temos um estudioso chamado Steele falando dessa sala do Andron, o Andron, o lugar onde acontecia esse banquete e as músicas. A sala era pequena. Normalmente eram enfileirados 2 ou 3 sofás ao longo de 3 paredes, e em cada um deles 2 homens podiam se reclinar. Havia um sofá a menos na 4ª parede para abrir o espaço para uma porta. Arranjos de 7 ou de 11 sofás eram os mais comuns, significando que 14 ou 22 homens poderiam compartilhar de um simpósio. Diante de cada sofá havia uma mesa baixa. A cratera, o vaso para o vinho misturado à água, ficava no centro, e os servidores de vinho, geralmente meninos ou rapazes, enchiam as taças dos simposiastas. Então já cria um ambiente de como era esse convívio, essa celebração do vinho, em que as músicas, né, faziam parte aí desse momento. A realização do simpósio pautava-se por um código rígido e próprio de honra, cujo objetivo central era garantir a essencial harmonia dos convivas. É aquele privilégio de poder comer e beber numa elaborada ritualização relativa à mistura obrigatória do vinho à água, aos objetos para uso na ocasião, ao ato de servir a bebida, à ordem em caráter dos atos de cantar e falar e aos entretenimentos do evento, entre os quais jogos, dança, música, de instrumentos e performance poética. É todo um ambiente celebrativo, com um código de honra, de poder participar daquele momento em que aconteciam jogos, tocavam-se instrumentos e performance de poemas, performance poética. No decorrer do beber, regrado por uma verdadeira ars bibendi, arte de beber, e supervisionado por um simposiarca, que era um convívio escolhido entre os seus pares, é tipo um maître, responsável pela manutenção, tanto quanto possível, daquele ideal de moderação. O simpósio se fazia espaço para a performance e reperformance de vários gêneros poéticos gregos. Aí que entra, então, a importância desta poesia. Ela acontecia neste ambiente, a canção monódica, dentro deste ambiente simposiasta. Essa celebração aí da vida mais recolhida, né? Mais ali diferente dos festivais. Relaxados, os convivas, dos quais alguns poderiam ser poetas, ouviam e cantavam ou recitavam o que lhes aprazia, competindo uns com os outros em habilidade e desenvoltura performática, as quais incluíam, vale reparar, o desempenho de um papel feminino por eles mesmos, em canções como o fragmento 10 de Alceu, cuja persona feminina se queixa das dores da paixão, como se pode ver aqui depois nesta antologia. Então alguém fazia o papel aí desta voz feminina. Casos tais evidenciam o entretenimento mútuo dos homens no simpósio pela representação, em canção ao menos, de um papel feminino. Então era um ambiente assim de celebração, de cultura, em que a canção transmitia para aquelas pessoas a alegria de viver, principalmente a canção monódica. Tendo esse panorama em mente, ao ler o texto, retornemos então a esta canção monódica. É possível compreender agora a associação estreita entre a canção nesta modalidade mais intimista e ligada à contemporaneidade do poeta e o simpósio, ocasião mais informal e privada do que o festival público, cívico-religioso, proeminente na performance da mélica coral, modalidade marcadamente solene. Então existe essa diferença. Essa canção monódica feita num ambiente ali de celebração, em família, com esses homens ali no banquete, é diferente de uma celebração de uma melódica, de uma mélica coral feita numa praça em homenagem a um deus ou algum evento cívico da cidade. Mas os termos aqui, público e privado, não podem ser usados despreocupadamente aqui. Afinal, são definidos de modos diversos em cada cultura, em cada tempo.
Além disso, há que recordar sempre que a aparente privacidade da canção monódica não é do individual espontâneo, introspectivo, mas antes do pequeno grupo, fora do qual o sujeito grego arcaico mal pode ser concebido. Então essa canção ela ganha vida dentro desse contexto, dentro desse banquete, em que o homem grego arcaico, ele se vê ali participante daquela vida. E a canção fala para ele dentro daquele contexto. Por sua própria natureza, portanto, essa canção monódica centra-se nas relações pessoais entre um poeta individual e outro membro de seu próprio grupo de amigos, ou entre ele e o grupo como um todo, ou ainda entre ele e indivíduos de fora desse grupo, estão ali na sala. Logo, em geral, a poesia monódica tem dois modos principais: o erótico, para os de dentro do mesmo grupo, celebrando o eros, o amor-filia, o amor entre amigos, e a invectiva contra os de fora. Então, ao ler essas canções, a gente tem que ter isso em mente. Ela funciona, existe dentro desse contexto. O simpósio pode ser menos formal e oficial do que o festival, mas é coletivo por natureza, público, ainda que restrito e ritualizado. Não é uma poesia para você ler sozinho. Ela funciona dentro desse rito, simpósio, dentro desse contexto de banquete. Agora, a mélica coral, ela acontece no festival cívico, religioso. A performance se dá dentro de uma situação pública, ocasiões possíveis como grandes eventos, funerais, casamentos, celebrações de algum deus. Nessa canção coral, a tônica dominante do evento como um todo é o prazer humano e divino, sob o patrocínio de governos da aristocracia da polis grega. O festival se voltava a honrar um determinado deus, com atividades diversas em seu decorrer, entre as quais se destaca no campo da música e da poesia o agon, competição, certame, contextos especialmente propícios a certos gêneros poéticos como esta mélica coral. Lembra que o Hesíodo foi para uma cidade participar de uma competição entre aedos gregos? É essa questão aqui, a mélica coral. Ele participa, ele ganha, eu esqueci o nome da cidade em que ele ganha aquela cratera e oferece lá no Monte Hélicon aos deuses. Então o Hesíodo ganha uma competição dessa. Então ela é pública, ela está dentro desse evento aí do agon, competição, certame. O poeta desse gênero da mélica coral, nessa modalidade, ela é também responsável pelo coro, que por sua vez tinha um líder, o corifeu ou o corego, no palco. Depois, no século V, vai aparecer também no teatro aí dos grandes trágicos, como Ésquilo e outros, vai aparecer o corifeu, aquele que comanda o coro. Esse coro cantava e dançava, com acompanhamento da lira junto a outros instrumentos, e compunha-se de número variado de integrantes, na escala de 7 a 50 membros, procedentes da aristocracia. Então era um festival, né? Era uma coisa assim louca, em que o coro era feito então com esses jovens cantando aí. As origens da mélica, de certo, remontam à natureza e espontânea ação humana de cantar, em voz coral ou solo, com prevalência da primeira pessoa do singular, para amenizar o desgaste do trabalho físico, para demarcar os grandes acontecimentos na vida das comunidades, para falar dos sentimentos, para honrar os deuses. Se na mélica monódica há fragmentos, como o fragmento 102 de Safo, a queixa de uma jovem mãe causada pela paixão que a domina e paralisa no trabalho do tear, que ecoam essas origens pré-literárias, preservadas nas canções populares transmitidas até nós. Na mélica coral, similarmente, ouvimos os ecos das canções rituais. Então é interessante. Na mélica coral, nós recordamos aí essas canções cultuais, canções da sociedade, dos homens aí diante da vida. Não uma coisa intimista. Deixa eu achar esse fragmento 102 da Safo, já que eu estou com o livro aqui. Vamos vê-lo. 101, 102.
Ele é pequenininho, olha. Não posso, ó doce mãe, mais enredar a minha trama, domada de desejo por criança de Afrodite. Fragmento citado por Hefestião no Manual da Métrica 10.5. Este fragmento famoso mostra os efeitos do amor por oposição ao trabalho. A jovem apaixonada não consegue mais tecer no tear e lamenta a mãe numa tópica similar a que veremos séculos depois nas cantigas de amigo galego-portuguesas. Esse fragmento é o único que temos do livro 7, segundo a interpretação de Lobel Page. Esse livro é dividido em livros, então o livro 7 só tem esse fragmento. Não posso, ó doce mãe, mais enredar a minha trama. Ela está trabalhando ali, tecendo alguma coisa. Trama aqui no sentido de tecido. Ela está tecendo algo. Não posso, ó doce mãe, mais enredar a minha trama, continuar o meu trabalho. Domada de desejo por criança de Afrodite. Afrodite remete ao amor, ela está desejando alguém, então ela está cansou de trabalhar. Remete às canções galego-portuguesas de amor, olha que interessante. E aqui então nós temos essa questão coral, já voltando aqui para a América coral. Ao se inserirem na ocasião de performance eminentemente pública, em termos de audiência de sua própria arquitetura, e ao elaborar-se com narrativa mítica, que consiste no passado de uma comunidade, o gnome, que é uma reflexão ético-moral, uma máxima, a América coral exerce um papel vital na autoconsciência pública da cidade. Então é importante demais essa canção coral, porque ela é uma autorreflexão pública na vida da cidade, na manutenção e revitalização dos seus valores e, portanto, na coesão. Aqui nós temos uma citação de um estudioso chamado Most, que eu citei também atrás, quando dizia sobre a relação entre o poeta e o grupo ali na Mélica solo, né? Nessa Mélica monódica. Então, dentro da sala, o poeta se relaciona com aquele grupo. Agora, na Mélica coral, tendia a ser cantada em celebrações formais que unificavam a cidade como um todo coerente, ao reconhecer o benefício divino e a empresa humana, e servia socialmente para garantir a integração completa da cidade, distinguindo-a de outras. Ademais, o caráter público de boa parte da poesia coral, em vez de excluir a possibilidade de asserções individuais do poeta, parece demandá-las contanto que integradas na celebração pública. Ela enfatiza as relações entre homem e Deus, a observar rituais de culto por meio dos quais uma cidade homenageia seus deuses, a honrar o sucesso humano extraordinário que só pode ser alcançado através do favor divino, e ao testemunhar momentos de transição nas vidas de indivíduos que apenas podem ser concluídos de modo exitoso pela graça dos deuses. Daí que, em geral, os modos principais da poesia coral são ínico para os deuses e encomiásticos para os homens. E aqui nós temos, então, a canção coral era apresentada nessas múltiplas ocasiões de distintas naturezas e amplitudes por toda a Grécia, em cujas cidades demarcava os momentos mais significativos, exercendo aí um papel central na vida cultural e musical do povo. E também na vida desses indivíduos, dessas comunidades, como casamentos, funerais, celebrações religiosas cívicas, essas canções corais exerciam um papel importantíssimo. Desde da infância, os gregos, tanto homens e mulheres, eram expostos ao treinamento para a performance. Canto, dança, tocar instrumentos. Lembra que eu falava em outro vídeo? A Grécia é o país da canção. O tema da canção fazendo parte da vida desse povo. Nas dimensões política, ritual e cultural da vida cotidiana, as pessoas aprendiam a importância dessas canções. Ter isso em mente, então, é importante quando lermos esses textos aqui desses poetas, nessas celebrações da vida da comunidade. Depois, então, eu falei do simpósio monódico, feito aí nessa sala de banquete, depois do festival cívico-religioso,
essas celebrações da vida da sociedade. E existia um outro modo também de performance, terceiro modo, que é o simpósio palaciano. Aqui, o simpósio palaciano, ele era patrocinado por uma figura importante, uma figura política, na Grécia arcaica, que esteve diretamente ligada à expansão comercial, à melhoria urbanística, aos grandes feitos arquitetônicos, ao incremento e à opulência dos eventos culturais de numerosas polis, ou tiranos. O tirano é o governante da polis grega, vindo do grupo de homens ricos ou de grupos aristocráticos, apoiado em parcelas desses setores nas camadas populares. Então o termo, portanto, não designa necessariamente um déspota malvado, como sugere o termo em seu uso mais comum, e como se verifica em seu uso já na era arcaica, notadamente na América de Alceu. Designa, sim, alguém que exerce seu poder alicerçado em bases instáveis, razão pela qual se sucediam conflitos, que em dado momento levavam o tirano instalado no comando a ser substituído por outro repetidamente. Talvez por isso o termo ficou assim pejorativo, né? Mas o tirano era alguém responsável de governar a vida da polis. Decorre desse quadro a grande estabilidade política do mundo grego arcaico. E está longe de ser acidental a força do tema da instável condição humana na poesia desse período, notadamente na elegíaca, na jâmbica e na mélica. Explicam esse quadro, em largas linhas, as grandes mudanças por que passava a Grécia arcaica, em fase de intensas trocas com estrangeiros, do Oriente em especial, encontro aí com a Índia, com a China, as quais geraram, para começar, a reintrodução e difusão gradativa do alfabeto grego, encontro com os fenícios, em curso desde fins de 900 a.C. Então a Grécia começa a entrar em contato com estrangeiros e acontecem várias mudanças dentro do mundo grego arcaico. Por isso o tirano ele se vê muitas vezes dentro desse conflito. Ele é deposto, ele toma o poder. Então, grandes mudanças, como por exemplo, o encontro com outras culturas distantes do Oriente, a introdução do alfabeto desde finais de 900 a.C., encontrando com os fenícios, o enriquecimento de homens que não eram aristocratas, por meio do crescente comércio marítimo. Então essa questão das viagens, pessoas vão enriquecendo dentro da polis, as novas organizações de sociedades, crescentemente complexas em sua composição no cenário urbano da cultura geopolítica da polis, em amadurecimento constante, novas organizações dentro da sociedade grega, novos modelos políticos com destaque para a tirania, que vão sendo adotados nas polis, a revolução opilítica, concernente à confecção de armas e as táticas de luta, entre outras dimensões da guerra e do soldado, e Pilites, que nela combate. Então tudo isso acontece aí no mundo arcaico. As novas técnicas iconográficas, o surgimento e difusão das epopeias de Homero, cerca de 750 a.C., celebrando a glória dos guerreiros gregos, e da poesia cosmogônica e didático-sapiencial de Hesíodo, ativo aí no ano 700 a.C., o uso do hexâmetro, metro da poesia homérica e hesiódica em inscrições na escrita alfabética, gravadas em objetos como a taça de Nestor, cerca de 740 a 725 a.C., o forte crescimento populacional, a expansão colonial para a Magna Grécia, no sul da Itália e na Sicília, para a costa da atual Turquia, ao norte, chamada Eólida, e ao centro-sul, na Jônia, para o norte da África, que incrementam as migrações já feitas pelos micênicos, antepassados dos gregos, os primórdios de criação de sistemas judiciários e legislações escritas definidas nas polis, os primórdios da democracia em Atenas, a ascensão do oráculo de Delfos, situado no templo de Apolo Pítico, os primeiros Jogos Olímpicos em 776 a.C. em Olímpia, região de Elis, no templo de Zeus Olímpico, a crescente fermentação de uma identidade cultural comum grega, ligando os povos de cada polis, essa estrutura toda refletindo a consciência da especificidade de modos de vida,
mantidos com autonomia e independência na cidade-estado. Tudo isso vai influenciar nesse tipo de canção coral, na casa aí, ou diante, né, não coral, na canção monódica, nos simpósios palacianos. Então a pessoa que vai cantar na casa de um tirano, ela está vivenciando, de certa maneira, todas essas mudanças. A canção vai trazer também tudo isso. Esse conjunto de movimentos mudou a formação ou conformação do mundo grego. Antes rural, composto por uma sociedade basicamente formada por aristocratas e camponeses, estes possuindo-se tanto pequenos lotes de terra, aqueles detendo as grandes propriedades, o poder político e judiciário sobre os que estavam em seus domínios e adjacências. Então, a vida no mundo grego começa a mudar. Não são apenas povos camponeses. Aqui já está toda uma estrutura de mudança acontecendo nesse período arcaico. Criaram-se novos anseios, novas ansiedades, novas estruturas, enfim, capazes de ampliar o acesso ao poder e viabilizar uma vida em coletividade, no espaço mais restrito e murado da cidade-estado grega. E criaram-se divisões entre grupos, antes mais coesos, sobretudo os da aristocracia. Nesse caldo estão imersos os tiranos. Em suas águas convulsas se afogaram, sendo mortos em nebulosas conspirações ou exilados. Então tudo isso está acontecendo na Grécia e vai ser pano de fundo para aquilo que vai acontecer no século V a.C., né? O surgimento da filosofia. Então a gente está vendo um caminho aqui bem antes da filosofia mesmo, né? Século VIII a.C., o mundo grego arcaico, os poetas, né? Depois a gente vai pensar toda essa mudança aí que vem no século V, depois a historiografia grega, toda essa evolução do pensamento grego, todas essas mudanças de simples camponeses ou navegantes para tiranos, para governantes das polis. Lembrando que cada cidade-estado tinha sua estrutura, né? Elas guerreavam também entre si, era uma confusão louca, né, na Grécia Antiga. Os tiranos, contudo, foram decisivos à concretização de impactantes obras arquitetônicas e urbanísticas e à ampliação e incrementação dos festivais cívico-religiosos, muitos deles locais tornados pan-helênicos, para ficar com apenas esses dois pontos. O objetivo dessas poderosas figuras, porém, tem pouco de desprendimento e preocupação estética ou artística. A ostentação de grandeza e suntuosidade era antes uma maneira de projetar seu poder, a fim de atrair mais apoiadores. É nesse sentido que devemos entender o patrocínio oferecido pelos tiranos aos poetas renomados, por eles convidados a passarem temporadas em suas cortes e, portanto, a se apresentarem em festivais e nos simpósios, nos seus luxuosos palácios, para um público menor do que o do festival, mas maior do que o do simpósio nas casas aristocráticas. A essa ocasião, que comportava tanto a mélica monódica quanto a coral, certo tipo de poesia parece ter sido mais apreciado. A poesia encomiástica à polis, e sobretudo ao tirano que sabia bem o valor da propaganda e adulação. Então, na casa dos tiranos, no simpósio palaciano, poderiam existir as duas canções, a monódica e a coral. E muitas vezes os tiranos eram adulados pelos poetas. Para os poetas havia benefícios materiais e imateriais a colher nessa relação com os tiranos. No primeiro caso, a remuneração em moeda, cuja invenção e cunhagem remonta ao século VI a.C., e presentes, além de outras manifestações de hospitalidade. Isso aqui está entre aspas, por um estudioso chamado Podrekli. Né? Que tipo de manifestação era esta, né? Durante o tempo em que se abrigavam nas cortes dos tiranos. No segundo, a apreciação genuína de seus feitos poéticos e a ampliação de sua reputação e prestígio, que se nutriam, é certo, do renome do próprio tirano, o qual, por sua vez, sendo gravado nas composições mélicas, recebe dos poetas a imortalização, que no mundo da oralidade depende da inserção na memória das comunidades, preservada num de seus principais veículos, a poesia. Então, se o poeta cantou tal tirano, ele ficou na memória da comunidade, porque ainda não estavam escritas as poesias, né? O recíproco benefício entre poeta e tirano, suficientemente atraente para fazer com que os poetas viajassem
por diversas cortes ao longo de suas vidas produtivas, de Íbico a Píndaro, equilibra, portanto, uma relação hierárquica em princípio desequilibrada. Mas essa troca está sujeita a bruscas rupturas, dada a instabilidade dos tiranos no poder. Nesse sentido, o poeta estará em situação delicada a cada vez que o tirano, o seu patrocinador, for deposto. E isso também é razão para as referidas viagens, muitas das quais feitas seguramente às pressas e com discrição, para dizer o mínimo. Então eu quis ler toda essa parte da introdução aqui, para a gente entender como que essas performances eram a vida da poesia, né? Tanto a performance na casa dos aristocratas, que era mais reduzida, a performance no festival público, a performance na casa de um tirano, a poesia vivia nesse momento ao ser apresentada. Como que isso faz diferença ao ler o texto? Termos isso em mente, esse arcabouço introdutório, para nos ajudarmos a entendermos a poesia desses grandes poetas arcaicos do mundo grego, aí do século VIII a.C. Um abraço, até mais.